Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Hoje nós começamos mais um episódio da nossa série do segundo trimestre de 2025, nossa nova série do ano, que se chama Alusões, Imagens e Símbolos, ou Como Estudar as Profecias Bíblicas. E o título do episódio de hoje é Os Fundamentos de Gênesis. Nós vamos explorar como é que o livro de Gênesis não é simplesmente o início da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, mas ele é a própria base para toda a história da redenção. Porque é em Gênesis que a gente encontra os primeiros vislumbres das promessas divinas, as primeiras amostras de sacrifícios, de amor. O grande conflito espiritual é estabelecido ali, o conflito que vai percorrer as escrituras de Gênesis até Apocalipse. Então, nesse episódio, nós vamos falar sobre como é que Gênesis ele conecta temas como o amor sacrificial de Abraão e Isaac com o do próprio sacrifício de Jesus. Qual que é o papel do cordeiro como símbolo de redenção? Como é que a serpente enganadora lá no Éden se revela como Satanás, o grande dragão, lá em Apocalipse? Além disso, nós vamos ver como é que equilibrar o desejo de aprender coisas novas, sem perder de vista as verdades eternas da palavra de Deus, deve ser sempre a meta do cristão. Então, se você quer entender como é que tudo se conecta no plano perfeito de Deus, fica aqui comigo, porque o vídeo começa logo depois da vinheta. Antes da gente mergulhar no nosso estudo de hoje, eu já peço a você antecipadamente, curta esse vídeo, dê o like, deixa o seu joinha, não custa nada, porque fazendo isso você ajuda demais o nosso canal, porque o YouTube ele trabalha por algoritmos, então ele vai recomendar o vídeo para outras pessoas, ele vai te recomendar mais conteúdos do nosso canal se ele entender que você está gostando desse nosso conteúdo de estudo da Bíblia. E aí o seu feed, né, ou seja, a página inicial do YouTube, ele, quando você abre, ela vai aparecer mais coisas edificantes para você. E se você está aparecendo aqui agora e não conhece ainda o nosso canal, você não conhece o Cristãos Cansados, está chegando aqui por uma indicação do YouTube, se inscreva no nosso canal, assine as notificações, porque assim você não perde nada do que vai sendo postado aqui durante a semana. Toda semana a gente tem um estudo novo. Temporariamente, assim, né, sazonalmente, a gente tem a nossa classe bíblica às sextas-feiras à noite, estudando um livro da Bíblia também. Então, clica em se inscrever, assine as notificações e assim você não perde absolutamente nada do que aparece aqui e assim nós vamos sendo edificados juntos, tá certo? Vamos então para o nosso estudo de hoje? O livro de Gênesis, ele não é só o primeiro livro da Bíblia. Ele é a base de uma história que Deus começou a escrever e que atravessa toda a palavra de Deus. É ali em Gênesis que nós vamos encontrar as primeiras pistas sobre os grandes temas que vão aparecer nos outros livros, como a própria criação do mundo, a nossa queda por causa do pecado, as promessas de Deus para cada um de nós, a ideia de que a gente vai ser salvo e de que haverá um juízo final, tudo isso já aparece aqui em Gênesis. E a proposta, quando a gente vai estudar a Bíblia, é de enxergar Gênesis como a base, o alicerce, o fundamento para a gente entender melhor os outros livros, especialmente o livro do Apocalipse. Imagina que Gênesis ele planta sementes e o Apocalipse ele vai colher os frutos. Muitos dos símbolos que a gente tem lá no Apocalipse, eles já aparecem em Gênesis, só esperando para serem descobertos. Por exemplo, a luta entre o bem e o mal que a gente vê tão forte lá no Apocalipse, já começa a ser desenhada lá no Gênesis, com a história de Adão e Eva lidando ali com a serpente, aquele ser enganador, né? E quando a gente entende melhor essa raiz do problema, fica evidentemente mais fácil entender o que acontece no final da história. Por isso, essa forma de a gente estudar a Bíblia mostra que a Bíblia não é só um amontoado de livros soltos, sem conexão, mas sim uma história contínua onde cada parte vai se encaixando. Deus ele foi revelando as coisas pouco a pouco. E quando a gente entende o começo da história, fica muito mais fácil a gente conseguir entender também o final dessa história. O autor da lição, ele, de certa forma, vai apresentar uma ideia bastante interessante para a gente, chamada de
princípio da primeira menção. Esse princípio, ele diz que quando algo aparece pela primeira vez na Bíblia, isso serve como uma espécie de base para a gente entender melhor o que vai vir depois sobre aquele tema. É como se Deus, o autor principal da Bíblia, ele tivesse planejado tudo isso para nos ensinar verdades importantes que nunca mudam. Veja, a Bíblia é sim um livro totalmente conectado. O que acontece no começo dela ajuda a explicar aquilo que vai vir depois. Por exemplo, quando a gente abre em textos como de Isaías 40, 7 a 8, Malaquias 3, verso 6, Hebreus 13, verso 8, você pode conferir com mais calma aí esses versos, anote e consulte esses textos com mais calma na sua Bíblia depois, mas esses versos, eles nos mostram que Deus ele é constante, ele é confiável. Esses textos vão dizer coisas como a palavra do Senhor permanece para sempre, ou eu sou o Senhor e não mudo. E até mesmo a ideia de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Ou seja, textos como esse nos dão segurança de que as promessas de Deus elas são firmes, porque elas estão alicerçadas no seu caráter imutável. Portanto, nós podemos confiar nessas palavras. Mas tem um detalhe bastante interessante que pode parecer meio estranho à primeira vista, porque textos como Jeremias 18, versos 7 a 10, mostram para a gente também uma outra faceta. Elas mostram que Deus ele também leva em conta as nossas escolhas pessoais na hora de tomar uma decisão. E se as pessoas elas mudam de atitude ou se arrependem, ele pode ajustar as suas ações e mudar de ideia em relação ao que ele faria antes. Lembra da história de Jonas? O povo ia ser destruído, Jonas anuncia o juízo, só que o povo se arrepende. E aí Deus vai lá e demonstra misericórdia, tirando o juízo deles, pelo menos por aquele momento, né? Então isso mostra pra gente que Deus ele é tanto imutável no seu caráter, quanto ele é também flexível na sua forma de lidar com a humanidade. E esse não é uma inconsistência no caráter de Deus, é na verdade um equilíbrio incrível entre a sua constância de caráter e a sua paciência, a sua misericórdia conosco. Um exemplo bem legal disso está lá em Isaías 11, 15 a 16. Ali Deus ele promete libertar Israel do exílio lá na Babilônia, usando justamente a linguagem lá do Êxodo, aquela história famosa de Moisés tirando o povo do Egito. É como se ali Deus estivesse dizendo, olha, eu vou fazer algo parecido com aquilo que eu já fiz antes para poder resgatar vocês. Só que aí, quando a profecia se cumpre, os detalhes eles nem sempre são exatamente iguais ao evento original, como no caso aqui, o Êxodo. Isso mostra que Deus ele é consistente no seu modo de agir, porque ele usa modelos do passado, mas ele também é criativo e surpreendente nos detalhes com os quais ele irá executar a sua misericórdia. Então, esse princípio, ele também nos leva de volta ao livro do Gênesis, onde tudo começou. Porque os relatos de Gênesis, eles têm um papel muito especial, porque Deus ele usou os autores humanos justamente para estabelecer verdades fundamentais ali. Mesmo que os escritores, eles talvez não entendessem completamente o impacto do que eles estavam escrevendo, o Espírito Santo guiou tudo para garantir que cada ideia se encaixasse do plano maior de Deus. Por isso, estudar Gênesis não só nos ajuda a entender melhor as profecias bíblicas, mas também reforça a nossa confiança em Deus. Porque Deus ele é fiel, ele é consistente. E quando nós olhamos para as profecias futuras, nós percebemos que elas seguem justamente um padrão estabelecido por Deus. Elas usam símbolos muito ricos, princípios firmes, mas elas ainda deixam espaço para que Deus nos surpreenda nos detalhes. Porque no fim das contas, tudo vai apontar para o amor de Deus, para o seu caráter santo e o seu grande plano de restaurar e consertar todas as coisas. Então a mensagem principal aqui ela é muito simples. A Bíblia é como um grande quebra-cabeça onde tudo vai se conectando, peça por peça. E quanto mais nós vamos estudando esses padrões e princípios desde o começo, mais nós vamos entender muito melhor quem Deus é. Um Deus constante, confiável e cheio de amor por nós. A primeira vez que a palavra amor vai aparecer na Bíblia é justamente em Gênesis, especificamente no capítulo 22, verso 2, quando Deus ele diz a Abraão:
toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Esse versículo ele não é só um detalhe aqui na história, ele tem um significado muito profundo, porque ele mostra justamente o que o amor realmente significa da perspectiva de Deus como um pai amoroso. Diferente do que a gente vê na cultura popular, onde amor muitas vezes está muito mais associado à busca pela própria felicidade, a um contexto romântico meramente, né? Aqui o amor é algo altruísta, marcado por sacrifício, por obediência, por confiança mútua. E na história, Abraão ele vai enfrentar uma prova muito difícil, porque Deus pede que ele sacrifique o seu filho Isaque, o filho tão amado que era a promessa e garantia do seu futuro, da sua descendência. Abraão já era muito idoso para ter outro filho agora, então Isaque era a sua única esperança. Só que apesar de ser algo extremamente doloroso, ele oferece, né, ele obedece a Deus, ele confia em Deus, confia que Deus tem um plano maior, e mesmo que ele não consiga entender tudo naquele momento, ele oferece o seu filho. Isso ensina pra gente que o amor verdadeiro, ele não está centrado em nós mesmos, mas no outro. E nesse caso, em Deus. Abraão ele estava disposto a entregar aquilo que era mais precioso para ele por causa da sua fé e da sua confiança em Deus. E esse padrão de amor sacrificial, ele vai aparecer várias e várias vezes na Bíblia Sagrada. Mas talvez o exemplo mais claro disso tudo, o exemplo mais definitivo, está lá em João, capítulo 3, verso 16, o verso mais famoso da Bíblia, talvez, que você muito provavelmente conhece de cor, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Assim como Abraão estava disposto a sacrificar Isaque, Deus ele realmente, de fato, entregou Jesus Cristo por amor à humanidade. Então esses textos eles mostram pra gente que o amor genuíno é um amor que se doa, que coloca todos os outros acima de si mesmo. Uma outra coisa que a gente vê em Hebreus capítulo 11, verso 19, é que Abraão ele acreditava que Deus ele poderia ressuscitar Isaque se o sacrifício acontecesse e se fosse a vontade soberana de Deus. Então isso mostra pra gente que o amor e a obediência que Abraão tinha por Deus vinham justamente numa confiança enorme no caráter desse Deus. Abraão ele sabia que Deus ele nunca falharia em cumprir as suas promessas. Então essa primeira menção do amor em Gênesis ensina pra gente algo muito poderoso que vai reverberar no restante das Escrituras. Amar não é só sentir ou buscar satisfação pessoal. Amar é uma escolha difícil que muitas vezes é marcada por sacrifício e por altruísmo. E mais incrível ainda é como é que essa história ela aponta justamente, diretamente para Jesus Cristo, que é o maior exemplo de um amor sacrificial de Deus por nós. No fim das contas, esse conceito ele nos desafia a refletir sobre como nós amamos, como é o nosso amor pelos outros e por Deus. Será que o nosso amor ele é baseado no que a gente pode ganhar na relação? Receber de volta? Ou nós estamos dispostos a nos dar, nos doar pelo bem de outras pessoas? Essa é a verdadeira essência do amor, segundo Deus. E esse é um conceito muito importante que nós devemos ter em mente quando vamos estudar as profecias. Deus é amor e ele é esse tipo de amor que Gênesis apresenta pra gente. Tem uma outra palavra que também vai aparecer pela primeira vez aqui em Gênesis, que é a palavra cordeiro, também no capítulo 22, verso 7, quando Isaque, que supostamente vai ser, né, sacrificado ali por Abraão, ele pergunta para o seu pai, pai, a gente tem o fogo, a gente tem a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Eu imagino que essa pergunta, ela não é só parte da história de Abraão e de Isaque. Essa pergunta ela vai reverberar e carregar um significado muito profundo que vai se conectar com todo o restante da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, o cordeiro ele vai simbolizar o quê? Sacrifício, redenção, a morte de um inocente, para provar a fidelidade de um Deus que provê tudo aquilo que nós precisamos. Como a gente já viu ali em Gênesis 22, Deus ele pediu para Abraão sacrificar seu filho Isaque, né? O que parecia uma tarefa bastante impossível, até de entender, quanto mais de executar. Mas Abraão ele confia em Deus. E então ele responde ao seu filho, filho,
não se preocupe, Deus proverá para si o cordeiro. E essas palavras de Abraão de tentar aliviar a situação com seu filho, trazer alguma paz e confiança para aquela dura jornada, é na verdade uma frase profética. Porque no final Deus de fato provê um cordeiro. Aqui na história de Abraão e Isaque, um cordeiro aparece para substituir o filho de Abraão, né, mostrando que Deus é fiel e tem um plano maior. Mas essa história ela não resolve só a questão imediata de Isaque. Ela também vai apontar para um sacrifício muito maior, que é o sacrifício do próprio Jesus como cordeiro definitivo. Mais tarde, no livro de Êxodo, nós vemos novamente esse tema do cordeiro na Páscoa, né? Onde Deus ele instrui os israelitas a sacrificarem um cordeiro sem defeito, passarem o sangue ali nos batentes das portas, porque esse sangue simbolicamente significaria a proteção, a misericórdia divina sobre as famílias ali que poderiam ser vítimas da morte durante a última praga que estava caindo ali sobre o Egito. E esse evento, ele também não era só sobre aquele momento, ele também apontava para Jesus, cujo sangue nos salva do pecado e da morte, não só espiritual, mas definitiva. Só que essa ideia, que vai continuar sendo desenvolvida no Antigo Testamento, ela vai encontrar o seu ponto mais alto, quando lá em João 1, verso 29, João Batista vê Jesus e ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui nesse verso, João ele conecta Jesus diretamente àquela pergunta de Isaque: Pai, onde está o Cordeiro? E a resposta final de Deus é: aqui está o Cordeiro. É Jesus. O sacrifício perfeito que o Pai providenciou para salvar toda a humanidade. Lá em Apocalipse 5, Jesus vai aparecer novamente como um cordeiro glorificado. Um cordeiro que morreu por sacrifício, mas que agora ele vive e reina eternamente. E esse cordeiro, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o reino, porque o seu sacrifício trouxe redenção para todos os povos que ele agora vai governar com misericórdia e justiça. Então o cordeiro, ele não é só mais um símbolo de sacrifício, ele também representa vitória sobre o pecado e a morte, portanto, ele representa a esperança. E essa história do cordeiro ali, ao longo da Bíblia toda, ensina pra gente que Deus ele sempre provê. Desde Abraão até Jesus, nós vemos a sua fidelidade em cumprir cada uma das suas promessas. Assim como Abraão confiou que Deus proveria, né? Nós, individualmente, coletivamente, como corpo da igreja, somos todos chamados a confiar em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque é o seu sacrifício que nos dá segurança e nos lembra de que Deus já fez tudo aquilo que era necessário para nos reconciliar com Ele e com o Pai. E é nessa confiança que nós podemos descansar. Um outro tema que aparece logo no começo é a ideia da morte. E quando a gente fala de morte, tem muita gente que vai tentar conciliar, fazer paz com a ideia da morte, pensando nela como algo natural, uma simples parte, uma consequência comum da vida. Só que na visão bíblica, essa não é bem a verdade. A morte não é algo natural, ela não fazia parte do plano original de Deus para o mundo. Ela entra na criação de Deus como uma consequência do pecado, ou seja, do desligamento da fonte da vida. Para entender isso, a gente precisa voltar, de novo, aos primeiros capítulos de Gênesis, para depois olhar para a solução que Deus oferece na pessoa de Jesus. Lá em Gênesis capítulo 2, 15 a 17, Deus avisa a Adão que se ele desobedecesse, comesse do fruto proibido, ele morreria. E veja que Deus não fala, eu irei te matar. Ele fala que, morrendo, você morrerá. Ou seja, a causa natural, comum, lógica, da desconexão com Deus, que é a fonte da vida, será a morte. Só que essa morte ela não era apenas física, mas também espiritual. Tanto que Adão e Eva não morreram imediatamente. Porque essa brecha na confiança causou justamente uma separação de Deus. É isso que o pecado faz. Ele nos separa da fonte da vida, com desconfiança, com rejeição. Então, quando Adão e Eva eles desobedecem, o pecado entra no mundo e traz consigo a morte junto com ele. Isso fica ainda mais evidente quando a gente avança para Gênesis capítulo 4 e nós vemos Caim matando seu irmão Abel.
Essa é a primeira morte registrada na Bíblia. E ela acontece justamente por causa do pecado no coração do ser humano. A morte de Abel, ela mostra o impacto, um tanto quanto trágico do pecado. É a violência, a injustiça, o sofrimento, tudo isso por causa de orgulho, maldade, inveja, soberba. A Bíblia ela deixa claro que a morte é resultado do pecado. Paulo vai dizer lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é justamente a morte, ou seja, a consequência, o pagamento é a morte. Só que mesmo no meio dessa tragédia, que é a morte, talvez a maior tragédia da realidade humana, Deus ele já tinha, mesmo antes, um plano para resolver o problema. Em Gênesis 3:15, ele promete que a semente da mulher, ou seja, o seu descendente, esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Ou seja, já em Gênesis 3:15, logo no começo da Bíblia, nós vemos um Salvador sendo anunciado e que venceria o poder do pecado e da morte. Essa esperança, ela vai se tornar realidade com a ressurreição de Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 16 a 19, Paulo ele vai explicar para a gente que se Cristo não tivesse ressuscitado, a gente não deveria nem ter fé, porque a fé seria algo inútil. Num conto da carochinha, numa história que nunca se concretizou. Mas a Bíblia aponta para uma realidade linda de que Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, isso prova que a morte foi derrotada, porque o maior poder da morte é matar. E se alguém volta à vida, a morte não tem poder. O poder dela é limitado, é fraco, é vencível. Por isso que Paulo vai celebrar essa derrota dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a ferramenta que você usa para vencer, que é, né, a própria morte. Está lá em 1 Coríntios 15, 54 e 55. Então, ela simplesmente não existe mais, porque a vitória de Jesus sobre a morte garante vida eterna para todos aqueles que creem nele. E, voltando para Apocalipse, lá no capítulo 1, verso 18, Jesus ele vai declarar: eu estive morto, mas agora eu estou vivo para sempre. E eu detenho as chaves da morte. Ou seja, ele tem poder total sobre a morte e ele pode nos libertar dela. Ele tomou da morte a sua maior ferramenta e a destruiu. E tem mais. No capítulo 21, verso 4 de Apocalipse, Deus promete um futuro onde não haverá nem mais morte e nem mais dor. A mensagem bíblica ela é claríssima. A morte não tem a palavra final. Por mais difícil que seja enfrentá-la, eu tenho certeza que você já deve ter perdido algum ente querido, alguém próximo, um amigo, né? Isso dói. Dói de fato, porque nós não fomos criados para enfrentar a morte. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós temos esperança de vida eterna, porque Ele venceu a morte, justamente para nos dar uma nova vida. E essa vida nós encontramos na sua vitória. Uma outra conexão curiosa que nós temos no livro de Gênesis é como a serpente questiona a ordem de Deus para Adão e Eva e planta ali na cabeça do primeiro casal algumas dúvidas sobre o caráter de Deus, sobre a bondade divina, sobre a veracidade das palavras de Deus. A serpente simplesmente distorce tudo o que Deus havia falado. Ela diz que se eles comessem do fruto proibido, eles se tornariam como Deus. E essa mentira, ela misturava verdade e engano. Então, na intenção de confundir e manipular, ele costura meias verdades ali. Claro, eles se tornariam conhecedores do bem e do mal, mas não da forma como eles imaginavam. E eles seriam como Deus, mas não em santidade e caráter. Não em vida eterna, não em poder absoluto. A responsabilidade divina sobre o bem e o mal é algo que só o próprio Deus pode, digamos assim, administrar. Lá em Apocalipse, João ele revela que essa serpente que enganou o primeiro casal é, na verdade, o próprio Satanás, que significa o enganador de todo o mundo. O engano é a principal arma, é a principal ferramenta de Satanás nessa guerra. Lá no Éden, ele distorceu a verdade justamente para levar Adão e Eva a desobedecerem. Em Apocalipse, essa tática se estende a todo mundo. Outro ponto importante
é entender a rebelião contra Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram, eles fizeram isso porque eles acreditaram que poderiam alcançar algo melhor do que aquilo que Deus já havia oferecido. Lembra que Deus já havia declarado que eles eram como um de nós, no sentido de ser a imagem e semelhança. Deus já havia oferecido serem imagem e semelhança do próprio Deus. Mas essa rebelião do casal é um reflexo da própria rebelião de Satanás lá no céu. Apocalipse, ele nos ajuda a entender que o engano de Eva não foi um caso isolado, não é que ela simplesmente escorregou numa casca de banana. Não, foi algo pensado, parte de uma estratégia, de uma guerra espiritual muito maior. E essa guerra, ela teve consequências na Terra, começando no Jardim do Éden, mas ela data de muito antes, dentro de uma realidade cosmológica. E Satanás, ele não mudou as suas táticas desde então. Ele continua usando as mesmas ferramentas, enganando, seduzindo as pessoas com essa mistura de verdades e mentiras. Só que hoje, né, as mentiras do Éden aparecem de novas formas. Por exemplo, em vez dele aparecer para a gente dizer, olha, certamente não morrereis se comeres do fruto, ele vai refletir essa mesma ideia em filosofias que negam o pecado e suas consequências. Olha, viva plenamente, seja feliz, busque a sua realização pessoal. Aquela promessa de serem como Deus vai se manifestar numa sociedade que valoriza cada vez mais autossuficiência acima de todas as coisas. Ou até mesmo aquele foi isso mesmo que Deus disse, vai se refletir no pensamento de que a verdade hoje é algo relativo, ou que cada um tem sua própria verdade, dependendo da experiência, da vivência, do lugar de fala. Para enfrentar esses enganos, nós precisamos conhecer bem a Bíblia e permanecermos firmes na verdade de Deus. Nós devemos pedir sabedoria a Deus, como Tiago 1,5 nos lembra, para discernirmos entre o certo e o errado sem a bagunça que são as vozes dissonantes desse mundo, desse século. Nós também precisamos reconhecer que o engano muitas vezes ele vai se disfarçar de algo bom. Então é importante nós estarmos sempre vigilantes e buscarmos a Deus sempre em oração para conhecermos mais e mais o caráter desse Deus. Apesar do poder do engano de Satanás, a Bíblia garante que Deus é vitorioso. Lá em Apocalipse 12, verso 11, a gente vai ler que os santos vencerão Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Ou seja, a nossa vitória ela está garantida por meio de Jesus Cristo e pela nossa fidelidade à verdade sobre quem Deus é. É somente pelo sangue do Cordeiro que nós temos a vitória. A vitória é dele e é outorgada a nós pelo seu amor e pela sua misericórdia. Por isso nós podemos confiar nesse Deus, nós podemos confiar sabendo que a sua palavra não volta atrás. Nós sabemos que ele já conquistou a vitória final por meio de Jesus Cristo na cruz. Por isso nós podemos seguir confiantes de que o pecado, a morte e Satanás não têm a palavra final. Nós vivemos num mundo cheio de informações, cheio de ideias novas, coisas que aparecem todos os dias. Agora a gente tem aí a inteligência artificial com novas dinâmicas de conhecimento. E tudo isso pode ser tanto uma oportunidade quanto um desafio para os cristãos. Se por um lado o desejo de aprender mais sobre Deus e sua palavra é algo positivo, por outro lado nós precisamos tomar certo cuidado para não nos desviarmos das verdades que nós já recebemos e que são sólidas. A Bíblia ensina para a gente que a verdade de Deus ela é eterna e, portanto, ela é suficiente. E ela não deve ser tocada por novidades que vão contradizer os fundamentos da nossa fé. Às vezes a gente pode sentir que as verdades da Bíblia elas são meio que repetitivas, sem graça, especialmente quando comparadas às novas ideias, às coisas empolgantes que surgem por aí. Mas isso tudo é uma armadilha muito perigosa. A escritora Ellen White, ela lembra pra gente que o livro do Apocalipse não foi escrito simplesmente para falar do futuro, mas para reforçar as bases da fé cristã que já existem desde muito tempo. O desejo de novidade pode às vezes ser saudável, mas ele nunca deve nos levar a abandonar os princípios claros e sólidos fundamentados na palavra de Deus desde sempre.
Portanto, para equilibrar o nosso aprendizado com a firmeza da fé, nós precisamos nos ancorar naquilo que nós já conhecemos da Bíblia. Ela é o padrão pela qual nós avaliamos qualquer outra nova ideia, qualquer outra interpretação, inclusive especificamente aquilo que a gente aprende de Ellen White. A gente deve provar os seus escritos primeiro à luz da Bíblia. Então, assim como os bereanos, que são mencionados lá em Atos 17, eles examinavam tudo ali para poder ver se aquilo que Paulo e os apóstolos falavam era verdade, nós também devemos seguir o exemplo e examinar tudo à luz das Escrituras. Como a gente já viu em Tiago 1,5, nós somos encorajados a pedir sabedoria a Deus, porque é Ele que nos guia por meio do Espírito Santo para discernir entre o certo e o errado. Nós temos que ter cuidado para não cair na maior e mais antiga de todas as tentações: querer definir por conta própria o bem e o mal, sendo que a palavra de Deus já faz isso. Jesus ele também nos ensinou, lá em Mateus 7, 16 a 20, que uma mensagem verdadeira pode ser identificada pelos frutos que ela produz. Então, a palavra, a doutrina, ela deve gerar frutos de amor, de justiça e de transformação profunda e espiritual. Quando nós somos confrontados com novas interpretações ou reivindicações proféticas, a nossa resposta deve ser cuidadosa, deve ser fundamentada na palavra de Deus. Como João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1, nós devemos testar os espíritos para ver se eles vêm de Deus. Espíritos aqui no sentido de inspiração, né? Para ver se aquela mensagem vem de Deus. Então isso significa avaliar se as ideias que estão sendo apresentadas para a gente, se elas estão em harmonia com as Escrituras, se elas refletem o caráter divino. Uma das razões pelas quais nós podemos confiar na Bíblia é justamente a sua base histórica sólida. A Bíblia é diferente de outras religiões ou filosofias, porque o cristianismo está ancorado em eventos reais, históricos, especialmente na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é essa base histórica que nos dá confiança na fidelidade de Deus e na validade das suas promessas. Por isso, aprender coisas novas é importante, mas nunca à custa das verdades eternas da Bíblia. Ao permanecermos firmes na palavra e abertos ao ensino do Espírito Santo, nós podemos crescer espiritualmente sem sermos enganados por ideias passageiras. Afinal, como diz Salmo 119, verso 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Bíblia ela nos revela um Deus constante, amoroso, um Deus fiel, que desde o início tem um plano perfeito para a humanidade. Gênesis introduz para a gente as grandes verdades sobre amor, sacrifício, redenção, conflito, temas que vão percorrer toda a Escritura e vão culminar na pessoa de Jesus Cristo como grande cumprimento, porque Ele é de fato a revelação das promessas de Deus. Ele é o Cordeiro que venceu a morte e que nos oferece a vida eterna. Então, ao confiarmos no Espírito Santo e examinarmos tudo à luz das Escrituras, nós podemos crescer espiritualmente, correndo menos risco de sermos enganados. Lembre-se que a vitória já foi conquistada por Jesus. A sua promessa de restauração é aquilo que nos dá a verdadeira esperança para seguirmos nessa vida para a vida futura. Tá certo? Você gostou desse conteúdo? Você gostou de estudar a palavra de Deus aqui junto com o nosso canal? Então já aproveita agora, antes da gente encerrar esse vídeo, se inscreva no nosso canal e assine as notificações clicando no sininho, né? Para que você tenha mais reflexões bíblicas como essa, mais mensagens inspiradoras, receba aviso das nossas aulas de teologia bíblica quando elas forem publicadas. E se você de alguma forma foi edificado por esse vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, tá certo? Que Deus te abençoe e eu vejo você na semana que vem para mais um estudo da Palavra de Deus. Até a próxima. Ajude Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.